Fala galera! No vídeo de hoje estaremos analisando a letra da música Entre a Fé e a Razão, da banda gospel Trazendo a Arca. E você que curte essa música assim como eu, fica comigo até o final do vídeo. Entre a Fé e a Razão é uma música da banda gospel Trazendo a Arca, composta por Luiz Arcanjo e Ronald Fonseca, lançada no ano de 2010. Essa música apresenta em específico fragmentos da história que está representada no capítulo 22 do livro de Gênesis, na qual, em expressão de amor e obediência a Deus, Abraão leva seu filho Isaque até as terras de Moriá, local esse que Deus havia lhe ordenado, para poder oferecê-lo em sacrifício. Para quem não conhece a história de Abraão, eu recomendo que leia os capítulos do 12 ao 25 do livro de Gênesis. Sem mais delongas, vamos direto para as duas primeiras estrofes da música, onde podemos vivenciar o diálogo entre Abraão e Isaque, seu filho, enquanto os dois caminhavam até o local do sacrifício. Quando ouviu o filho perguntar: "E o cordeiro onde está?", seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder: "Deus irá prover", seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Para quem não sabe, Isaque era filho da promessa de Abraão e que naquele momento Deus o estaria pedindo em sacrifício. Agora para e analisa comigo essa situação. Imagina você que tem filho e quem tem sabe o quanto que amor e carinho que temos por eles, não é verdade? Agora materializa aqui esse pedido de Deus no versículo 2 do capítulo 22 do livro de Gênesis. E disse-lhe: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi." Imagina agora, e se fosse com você, como é que você se sentiria? Pois é, na canção o autor expressou de forma poética uma situação muito angustiante, na qual podemos ver como que Abraão se sentiu através do que ele fala no verso 3 da canção, onde diz assim: "Seu coração sangrou", logo após Isaque ter perguntado onde estaria o cordeiro para o sacrifício. Com tudo isso nos dá a entender que, em primeiro lugar, Isaque não sabia exatamente do que Deus tinha ordenado a Abraão. E em segundo lugar, mesmo Abraão estando profundamente angustiado e triste com aquela situação, ele não se deteve em se apressar para cumprir as ordens de Deus. E podemos ver isso através da resposta que ele dá no verso 5 da canção, que diz assim: "Deus irá prover". E após isso, o autor continua a construção do cenário poético, descrevendo aquilo que seria um dos momentos finais e decisivos daquela viagem, até que chegamos ao verso 10 da canção, onde diz assim: "Como escolher entre a fé e a razão?". E agora presta bastante atenção aqui, pois vamos sinalizar 3 pontos chaves para entendermos a mensagem que a canção vem nos trazer. Até aqui então nós tivemos 3 situações. A primeira foi uma situação de adversidade, pela qual Abraão teve que enfrentar para poder fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes a adversidade chega em nossas vidas e nós temos que entender o porquê que estamos passando por aquilo, pois pode ser por nossos pecados ou por provação de Deus, assim como foi com Abraão. E se é provação de Deus, é para o nosso crescimento e bênção. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Por esse motivo as tentações são necessárias na vida cristã.
para o nosso crescimento. A segunda, que seria uma situação de confiança, mesmo sabendo que estava indo ali para sacrificar o seu filho, ele continuou confiando em Deus e o obedeceu. Mesmo em meio às lutas e problemas da vida, devemos manter a nossa confiança no Senhor. No livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1, diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então devemos manter a nossa confiança, mesmo que ainda a gente não venha entender o que está acontecendo, pois Deus sabe de todas as coisas. A terceira e a última situação, e o ponto principal da música, inclusive aquele que dá o título da canção, seria uma situação de dúvida. E é até aqui que eu queria chegar, pois o autor usa uma história que aconteceu há milhares de anos atrás, como a história de Abraão, para poder exemplificar um grande dilema da vida cristã, que sem dúvidas ecoa por gerações até hoje, que seria a dúvida de escolher permanecer na fé e prosseguir com aquilo que Deus nos ordenou, mesmo que nos traga dores e sofrimentos, ou abrir mão da fé para não perder aquilo e aqueles a quem amamos. E você, o que faria? Permaneceria como Abraão na fé e iria até o fim, ou não seria capaz de fazer aquilo que Deus lhe pediu porque ia causar dores? Vou deixar aqui 2 versículos que te ajudarão a pensar melhor nessa resposta. O primeiro está em Lucas capítulo 9, versículo 23, e diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o segundo versículo está no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, e diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Com isso, Jesus quer nos mostrar que devemos colocar Deus e a sua vontade acima de todas as coisas. E para finalizar, vem o refrão da canção, para reforçar tudo que já foi falado aqui anteriormente. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Ou seja, o autor fez uma análise aqui da fé de Abraão. Ele teve aquela fé que hoje nós não teríamos. E muitos cristãos passam por isso hoje em dia. É essa a reflexão que a música vem trazer para a gente. Uma fé inabalável a ponto de abrir mão das nossas próprias vidas. Considerações finais. Trago para vocês aqui as considerações finais, tá? Uma opinião minha sobre a música. E assim, é uma música que possui uma linda melodia. Considero ser uma música bíblica por abordar fatos históricos da Bíblia, porém não é uma música cristocêntrica e nem congregacional. Portanto, recomendaria que, se executada na igreja, seja um solo em uma dada oportunidade. Devemos ser muito criteriosos na escolha das músicas a serem executadas, não nos deixando levar pela emoção, mas sim tendo em nosso entendimento o culto racional de quem ele é e para quem ele é. Então, pessoal, por hoje ficamos aqui e até a próxima. Deus abençoe.